e vamos nos estender até o verso número 28, uma vez que até aqui nós já vimos alguns detalhes importantes dessa doutrina, e hoje nós vamos ver a ressurreição dos santos a partir das primícias que é Cristo. Lembrando que essa é uma doutrina de extrema importância para o Evangelho, especialmente para a sustentação da fé pós-morte, ou seja, o cerne do Evangelho não é só nos dar uma vida segura aqui, mas acima de tudo nos assegurar a eternidade junto a Deus, e é para isso que Cristo veio. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 20 adiante, diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias dos que dormem. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um segundo a sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim. Quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrotado todo o governo e toda a autoridade e poder, 25, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. 26, o último inimigo que será destruído é a morte, porque ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, está claro que exclui-se aquele de quem todas as coisas é sob. 28 e último. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Semana passada nós não tivemos o nosso encontro, dado ser uma data importante que foi o aniversário do nosso presidente, o pastor Daniel, e por isso na semana passada nós não tivemos aqui. Mas na semana anterior nós vimos o embate de Jesus com os saduceus, e a tônica de Jesus foi: vocês não conhecem as Escrituras, porque eles só eram adeptos aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e aí Jesus, além disso, ele enfatiza: vocês também desconhecem o poder de Deus. Então a tônica para Paulo e para Jesus naqueles dias, naquele embate, era: as Escrituras revelam essa doutrina e o poder de Deus assegura essa doutrina. Então hoje eu quero rapidamente convidar os irmãos para que pensemos a respeito da ressurreição dos santos. A que pensemos, pelo menos nesse primeiro momento, o que Cristo preparou para nós na sua ação primária. E na semana que vem, permitindo Deus, nós vamos dar continuidade, especialmente pensar um pouquinho a respeito do arrebatamento. Hoje nós faremos apenas um sumário, mas na semana que vem nós vamos tratar um pouquinho da primeira ressurreição, porque nós vamos, ao longo do tempo, lembrar que tem 2 ressurreições declaradas, e Daniel ensina isso, Daniel 12:2, ele vai falar de uma ressurreição para a vida, com Cristo, com Deus, com a Trindade eterna, e ele fala de uma segunda ressurreição, que é a ressurreição também para a condenação. Isso é enfatizado também em João 5. Então, semana que vem nós vamos tratar desse detalhe. Hoje, vamos voltar especificamente para o que Paulo trata nesses versos de 20 a 28. Paulo começa dizendo assim, e a sua tônica é: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias do que dorme. Então Paulo faz questão de usar esse termo, Daniel, primícias, que para a gente pode não parecer ter significado algum, né? Mas para a nação a quem Paulo está escrevendo, na verdade a comunidade a quem ele está escrevendo, e ao contexto daquela época, primícias falava de algo muito importante, falava de uma prática judaica em que depois da colheita estabelecia-se uma oferta a Deus, e nessa oferta tinha ali uma liturgia que dizia: essa é a primeira parte de muitas outras partes que ainda vem. Então vamos ver isso, Levíticos, capítulo de número 23, e aí, como eu disse alguns dias atrás, enquanto você localiza Levíticos 23, se os irmãos quiserem fazer intervenções, o fato de a gente estar transmitindo aos nossos irmãos que porventura podem estar acompanhando em casa, inclusive eu aproveito para
cumprimentar a todos, pastor Antônio, na Bahia, Deus abençoe o senhor, missionária Eliane em Água Fria de Goiás, os nossos irmãos ali na 19 Norte, ali também em São Gabriel, enfim, onde tiver alguém acompanhando, que você sinta bem acolhido e orientado por essa palavra. Como eu dizia, se quiser fazer uma intervenção, fique à vontade. O fato da gente estar transmitindo não significa que você não possa ler algum texto, fazer alguma cooperação, porque o estudo ele se reverte também dessa oportunidade, talvez suscitar questões ou dúvidas. Se nós não soubermos responder agora, a gente anota para fazer uma pesquisa e posteriormente poder juntos entender isso. Então, para a gente poder ganhar tempo, vamos ler Levíticos 23, especialmente os versos de números 9, 10, 11 e 12. Olha o que o texto diz. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que eu vos hei de dar e colherdes da ceifa, então trareis o molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após o sábado, o sacerdote o moverá. Verso número 12, o último diz: e vós oferecereis também naquele dia, quando moverdes o molho, um cordeiro sem defeito, como oferta ao Senhor. Então, o que Paulo faz questão de enfatizar é que tem aqui uma liturgia estabelecida. Quando se colhia a primeira parte daquela colheita, Deus orientou Moisés, e Moisés agora orienta o povo que eles devem não apresentar a colheita toda, ou seja, mas apenas uma parte, e a primeira parte como oferta a Deus. E essa oferta, ela era feita especificamente no domingo. Então esses detalhes eles são importantes para a gente entender do que Paulo está falando. E nós vamos nos lembrar que Jesus ele tem a sua cesta da paixão. No sábado, Jesus, sexta, sábado, Jesus está morto. Domingo pela manhã, que é o dia posterior ao sábado, Jesus é manifesto. Ele é manifesto e ele é, em outras expressões, talvez fazendo essa analogia que Paulo faz, ele é balançado no domingo e ele ressuscita. Então o que Paulo está dizendo aqui é: Cristo ele é a primícia, assim como aquela primeira parte da colheita era balançada diante do sacerdote no domingo. Para quê? Para que pudesse declarar que haveria posterior colheita ainda maior. Então quando Paulo diz, meu irmão, Cristo ele é a primícia dos que dormem, ele está dizendo que Cristo ele é o primeiro, mas depois dele vem mais. Assim como lá na primícia da colheita entregava-se um molho, ou seja, uma parte daquilo que se colheu, declarando que posteriormente haveria uma colheita completa, é nesse sentido que Paulo está dizendo: Cristo ele é a primícia do que dorme, ou seja, todos os que dormem em Cristo aguardam a colheita completa. Então Cristo ele vem fazer uma colheita completa. Os irmãos lembram de um episódio em que Jesus ele fala do reino, e aí fica como dever de casa, ele fala do dever do reino, da maneira do rei, e ele fala de uma plantação. Ele diz que durante a noite, no meio daquela plantação do trigo, plantou-se um joio. E aí os discípulos, ou alguém pergunta: quer que arranque? E ele diz: não, na grande colheita, ou seja, naquela grande colheita haverá uma separação. Então tem uma grande colheita iniciada pela colheita primária, que é Cristo. Então o que Paulo está dizendo é isso: Cristo ele é a primícia, ele é o primeiro, e não só primeiro no sentido de que pode ser que os irmãos estejam pensando, mas vem cá, o Eliseu no Antigo Testamento ele ressuscitou o filho da mulher de Serepta, ele ressuscitou alguém, inclusive tocando nos seus ossos. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou a Lázaro, mas a primícia a que Paulo se refere é para a imortalidade. O corpo não se permite morrer mais, e é isso que nós aguardamos, é isso que nós esperamos em Cristo, é isso que Cristo nos oferece, e nessa fé nós acreditamos que o mover da primícia nos dá garantia. Em outras expressões funcionava assim: é como se houvesse uma compra à prestação, e a primeira parcela dessa prestação era a garantia não só do pagamento, mas da continuidade do pagamento. Então o que Paulo está dizendo é: Cristo como primícia é certeza de que todos aqueles que vêm posterior Cristo pela fé irão igualmente ressuscitar, e nisso nós devemos nos apoiar, e nisso nós confiantemente nos apoiamos.
Então vamos ler outra referência, Romanos, capítulo 11, verso de número 16. Romanos, capítulo de número 11, verso de número 16. Romanos 11, 16. Que diz? Na verdade, vamos ler a partir do 13. Capítulo 11, nós sabemos que é um trato específico para Israel. É o modo como Paulo explica, o modo como Israel tropeça na pedra, a pedra de esquina, mas tropeça não para condenação, mas tropeça a fim de que haja uma oportunidade para nós, gentios, e nós fomos alcançados por conta de uma rápida e momentânea interrupção para com a nação de Israel. Inclusive, oriento os irmãos, evitem falar mal de Israel, em todos os sentidos. Israel é a mina dos olhos de Deus. Israel é alguém que Deus tem um plano lindo e muito lindo, e que, inclusive, com a interrupção desse plano, nós fomos acolhidos. 11, de 13 a 16. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou apóstolo dos gentios, e magnifico o meu serviço, para ver se de alguma maneira eu possa provocar emulação aos que são da minha carne e salvar alguns. Eu explico aos irmãos, emulação é um sentimento de tornar alguém parecido com o outro. Então o que Paulo está dizendo é, eu quero me esforçar nesse serviço para fazer com que os meus irmãos sejam também parecidos com Cristo, ou seja, aderam ou possam aderir à fé em Cristo. 15. Porque se a sua rejeição, e aí fala de Israel, é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos? Paulo fala de uma esperança. 16. E se os primeiros frutos são santos, o caroço também é santo. E se a raiz for santa, assim os ramos também o serão. O que Paulo, mais uma vez, está enfatizando em um outro momento, para uma outra comunidade, é que Cristo sendo a primícia, nós podemos garantir, e Deus garante pela fé em Cristo, que todos os demais, pela fé, estão garantidos com essa mesma promessa de ter a ressurreição dos seus corpos. Então, vamos perceber, primeiro aos Tessalonicenses, que é o texto que fala mais claro a respeito da segunda vinda de Cristo, porque na continuação aqui do capítulo 15, vamos ler primeiro aos Tessalonicenses, a gente volta para primeiro aos Coríntios. Tem um detalhe interessante aqui. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, e aí nós vamos ler por hora apenas o verso de número 14. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 14. Olha o que esse texto diz. Ele faz a ênfase da fé em Cristo. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Então a fé nos garante, mandante, que estando em Cristo, ainda que morramos, há uma garantia de estarmos com Cristo. E não só estarmos com Cristo, sermos ressurretos, assim como Cristo foi. Temos a garantia de que não seremos ressuscitados para condenação. Nós teremos a garantia em Cristo pela fé de que seremos ressuscitados para estar com Ele. Lembra de João 14? O que Jesus diz em João 14? Na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele estabelece nesse contato do João, na fala do João, relação. Ele diz assim, para que assim onde eu estiver, estejais vós também, independente se você está vivo no grande dia da vinda de Cristo ou se você já tombou. E isso gera esperança, isso tem que gerar esperança para a gente, porque se Cristo voltar, nós estando vivos, nós teremos elementos do nosso corpo transformado. E aí a glorificação. E se nós já estivermos mortos, nós não precederemos, nós não viremos depois dos que estão vivos, nós os precederemos, nós teremos nosso corpo levantado da terra para nos encontrar com Cristo. Então, essa fé no Cristo como primeiro, abrindo um caminho, eu costumo dizer que Cristo, e penso que Cristo ele é aquele que tem a chave para abrir a porta para essa ação de Deus. E Ele faz isso, nos dando a esperança, nos dando a convicção, nos convidando a crer. E aí, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo diz uma coisa interessante.
Agora ele fala a respeito, verso número 23, ele fala de uma espécie de uma ordem. Evidentemente que ele não quer colocar aqui enumerar, mas ele fala de uma organização dessa ressurreição. E aí nos convida a ficar atento em relação a isso. 23, ele diz, 1 Coríntios 15, 23, mas cada um ou cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. E aí é importante observar esse detalhe do 23, porque o 22 ele termina assim, pastor Everaldo. Olha o que ele diz. Volta aí para o 22 comigo. Porque assim como em Adão todos morreram, igualmente também em Cristo todos serão vivificados. Alguns entendem aqui o universalismo. O que é o universalismo de Deus? O universalismo é que, se em Adão todos morreram, em Cristo todos vão ressuscitar. Então, independente do que eu faça, a minha vida será ressuscitada para o bem, junto a Deus, junto a Cristo, junto ao Espírito. Isso é um engano, porque o 23 ele faz aí a separação. E ele fala de uma ordem, mas ele fala também de um povo específico. Veja o que diz o 23. Mas cada homem em sua própria ordem, ou seja, tem uma organização. A ordem aqui, meus irmãos, não é uma ordem no sentido ordinário. Essa expressão ordem aqui é um termo chamado tagma, grego tagma. E o que significa? É para dizer de uma organização. Uma organização. Ou seja, não é necessariamente uma ordem, é uma organização. E a ressurreição, ela fala de uma organização. Ela fala que aqueles que vão ressuscitar para estar com Cristo são os que são de Cristo. Então é um grande engano achar que todas as pessoas, independente da sua fé, vão ressuscitar com Cristo, para o bem-estar e eternidade junto a Deus. Isso é um engano. O universalismo é um engano. Por quê? Porque você precisa entender que só ressuscitarão para estar com Cristo os que são de Cristo. 23. Mas cada um em sua própria ordem, Cristo em primeiro lugar, ou seja, as primícias, depois os que são de Cristo. Os que são de Cristo. Quando diz aqui, essa expressão, os que são de Cristo, está dizendo aqueles que pela fé entenderam que Cristo é o caminho que nos leva a Deus. Porque só há um caminho que nos leva a Deus. O que importa aos homens, Atos 4,12, que sejam salvos. Por quem? Por Cristo. Não há outro caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está estabelecido nele essa direção ao seio do Pai. Então, observar esse detalhe é importante. Outra coisa que salta aos olhos, e aí eu quero desenvolver isso com os irmãos, é o contraponto que Paulo estabelece entre Cristo e Adão. Porque em Adão, o verso número 22, vai dizer que em Adão todos morreram. Em Adão todos morreram. E aí a gente precisa lembrar, a gente tem uma dificuldade em identificar como perfeitamente se dá essa transmissão daquilo que nós chamamos, Everaldo, do pecado original. Aqui tem uma grande discussão. Por quê? Porque a gente tem alguma dificuldade para dizer como ela se estabelece, mas que é muito claro que ela se estabelece ao longo da história e todas as pessoas elas são inclinadas para o pecado, está muito claro. Então vamos relembrar o que Adão fez, Gênesis capítulo 2, 17. Porque Paulo ele faz essa relação. Porque assim como Adão e em Adão todos morreram, aí ele faz um contraponto para dizer o que Cristo faz na contrapartida. Gênesis 2, 17. Sei que os irmãos conhecem, mas apenas para a gente entender o que Paulo está falando. Porque ele diz, assim como em Adão todos morreram, agora em Cristo todos terão e serão vivificados, fazendo essa diferenciação daqueles que são de Cristo. 2,17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerá, pois no dia que dela comer, certamente morrerá. Aqui fala da desobediência, fala do princípio da obediência, mas ao mesmo tempo fala no que Adão caiu. Por que Adão caiu? Por que Eva caiu? Por que as pessoas caem? Por conta da desobediência, por conta da inobservância das restrições que Deus impõe a partir da sua palavra. E todas as vezes que nós desobedecemos, ou de alguma maneira somos inclinados à desobediência, por certo, nós caminhamos para o caminho da morte. E a ênfase que Paulo dá. Em Adão, ou seja, na desobediência de Adão, abriu-se a porta para a morte. Na desobediência de Adão,
A porta da morte está aberta. E a gente precisa lembrar que o maior temor de um homem, de um ser humano, é a morte. Já observaram isso? Que um dos nossos maiores temores, humanamente falando, é a morte, porque a morte ela elimina sonho, ela elimina futuro, ela elimina progresso, ela elimina tudo que nós, de alguma maneira, almejamos, ansiamos, temos expectativa. A morte ela tem esse poder. Vamos ler outra referência, ainda em Gênesis 3, de 22 a 24. Gênesis 3, de 22 a 24. Gênesis 3, 22 a 24 diz: E o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual foi tomada. 24 e último. Assim ele expulsou o homem e o colocou no leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, em Adão o homem perdeu o bem maior, que foi o acesso à árvore da vida, o acesso à perpetuidade da vida, o acesso a desfrutar ao lado de Deus a eternidade junto com Deus. E aí o que Cristo faz, assim como Adão, ele tira a árvore da vida, o que Cristo faz? Cristo nos devolve a partir da fé nele e no ato da sua ressurreição, Isaías, no ato da sua ressurreição, o acesso novamente à árvore da vida. Vamos ao Apocalipse, capítulo... Na verdade, estamos aqui ainda, antes de ler a leitura do Apocalipse, uma vez que a gente já está aqui em Gênesis 5, está bem do lado. Vamos ler essa referência, depois nós vamos para o Apocalipse, capítulo 22, 2. Então, 5 é Gênesis 5, o verso número 2. O Gênesis 5, ele faz questão de enfatizar algo em relação à questão da criação, porque, como eu disse agora há pouco, nós temos uma dificuldade, mandante, de dizer como o pecado original ele é aplicado a todos os seres humanos. Porque qual é a queixa das pessoas, irmã Vilma? O que eu tenho a ver com Adão? Porque Adão pecou lá atrás, ele pecou lá no jardim. O que isso tem a ver comigo? O que eu tenho a ver com o pecado do Adão? E a dificuldade é dizer que o pecado do Adão influenciou a raça humana de tal maneira